Irmãos, graça e paz. Estamos aqui para liberar mais uma palavra pastoral. Nosso desejo é que você seja edificado. Quero convidar você que está nos assistindo a se inscrever em nosso canal. Deixe aí o seu joinha. E eu quero estar falando com você hoje de um texto maravilhoso que se encontra na Palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, você que está com uma Bíblia aí na sua casa, no livro de Jonas, algo que Deus ele falou muito ao meu coração e eu quero estar compartilhando com você nessa história maravilhosa. Jonas capítulo 1, nós vamos ler aqui alguns versículos. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: digam-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Essa história é uma história muito conhecida, mas porém nós vemos aqui nesse texto ensinamentos maravilhosos e eu quero estar compartilhando com você a respeito de tudo aquilo que nós encontramos aqui nesse livro de Jonas. A história de Jonas é a história da graça impressionante de Deus. Essa história, ela nos mostra a provisão do Senhor, a paciência de Deus comigo e com você. Essa história ela está recheada de vários ensinamentos.
E olhando para tudo isso aqui, né, eu quero convidar você a pensar, né, no que aconteceu em tudo isso aqui, nesse acontecimento. O que você vê? Graça ou juízo? Né? O que nós podemos perceber? Muitas das vezes as pessoas olhando para esse texto da palavra de Deus, elas estão somente, olha e contempla juízo, né? Um juízo de Deus sobre a vida de Jonas. Mas no meu ver, no meu perceber, essa história ela está recheada da graça de Deus em favor da vida desse homem. Nós vemos Jonas aqui nesta palavra tomando uma decisão contrária à vontade de Deus. Ele recebe uma ordem, né, de um juízo que estava por vir sobre Nínive, aquela grande cidade. Era algo urgente. E ele recebe uma ordem de Deus para ir até aquela cidade e anunciar a sentença de Deus e chamar aquele povo ao arrependimento. Mas assim como eu e você, Jonas ele, né, tomou uma decisão contrária à vontade e à palavra de Deus. Ele toma um caminho contrário, ou seja, ele toma uma decisão errada. E isso não é diferente. Eu sei que você que está me ouvindo, assim como eu, né, que estou falando a você, no decorrer da nossa vida, eu e você, nós tomamos decisões contrárias à vontade e ao querer de Deus. E no decorrer dessa história, nós vamos ver que ele entra para dentro de um navio, numa direção contrária. E a Bíblia fala que Deus ele vem com a grande tempestade. E ali aquele navio já estava a ponto de se afundar, de ir a pique. E nós vamos ver que, né, ali os marinheiros, o chefe daquele navio, ele vê que algo errado está acontecendo, eles começam a buscar os seus deuses. E ali aquele comandante desce até o porão daquele navio e encontra Jonas dormindo no meio daquela tempestade. E eu creio que aquele homem percebeu algo anormal em tudo aquilo que aquela tripulação estava passando. E ele começa a indagar a Jonas quem ele era, quem era o seu Deus, o porquê que ele estava ali. E a Bíblia fala, né, que Jonas, ele relata a sua naturalidade, ele relata tudo o que estava acontecendo ali, e toda aquela tempestade que eles estavam vivendo, era por causa dele, devido a uma decisão errada que ele tomou na sua vida, um caminho contrário. E a Bíblia, ela é clara, né, e nos mostra que aqueles homens então, eles pegam Jonas e lançam Jonas ali, naquele mar revolto, em meio àquela tempestade. E quando eles lançam Jonas, a Bíblia fala que aquela tempestade, ela é agora, né, ela acaba, vem, né, o sossego sobre aquele mar. E nesse mesmo instante, quando Jonas é lançado naquele mar, a Bíblia fala, né, que um grande peixe, preparado pelo Senhor, já estava ali à espera de Jonas. E ele foi agora engolido por aquele grande peixe. E olhando para tudo isso,
né? Muitas das vezes você pode pensar que foi um juízo, mas nada mais nós vemos na vida daquele homem, naquele momento, aquele peixe, nós vemos a provisão de Deus sobre a vida de Jonas, sobre a vida de Jonas. E olhando, né, para aquela situação, nós vemos o que? Favor de Deus. Vamos pensar comigo, antes de Jonas já receber uma palavra de Deus, antes mesmo de ele tomar aquela decisão errada, contrária, Deus já tinha preparado esse peixe para esse momento. Isso, né, está falando muito comigo e com você, eu tenho certeza. Né, você que tomou alguma decisão errada, está no meio de uma tempestade, eu quero te dizer que antes dessa decisão sua errada, antes dessa tempestade acontecer na sua vida, assim como na vida de Jonas, eu quero te dizer que já tem um peixe esperando por mim e por você. Ou seja, tem uma provisão de Deus, antes mesmo que você viesse tomar essa decisão errada. Deus já proveu a provisão, Deus já proveu a solução para a sua vida. Eu quero que, né, você entenda isso. Muitas das vezes você não consegue ver, mas tem um Deus trabalhando nos bastidores, com solução, com provisão para mim e para você. O peixe não era juízo, o peixe sim representa a graça de Deus. Aquele peixe era a provisão de Deus para que Jonas não viesse afogar, não viesse a morrer devido àquela escolha errada, devido àquela escolha errada. Eu tenho certeza, se você continuar honrando a Deus, né, permanecendo na presença de Deus, sabe, essa mesma graça, essa mesma provisão, ela está sobre a sua vida. No meio da tempestade, Deus estava provendo, né, para resgatar Jonas e levar ele a cumprir o seu propósito. E essa tempestade que você está vivendo, eu quero te dizer que Deus também está provendo, né, para levar você a cumprir o seu propósito. Talvez você não tenha entendido nada do que você está vivendo, né? Talvez você tenha olhado de um lado para o outro, você não vê uma solução, mas tem um favor imerecido esperando por você. A graça de Deus é a sua provisão de força e poder, né, para que eu e você nós venhamos viver o propósito de Deus. Quando nós olhamos, nós vamos ver que a religião, ela vai, né, preocupar com o nosso passado, com as nossas decisões erradas, né, com a nossa vã maneira de viver, mas olhando para a graça de Deus, nós vamos ver que essa graça de Deus, ela diz respeito ao nosso futuro. A religião, ela está baseada em regras, mas a graça de Deus, ela é baseada no nosso relacionamento, né? A religião, ela cria condenação, né, nos fazendo muitas das vezes andar de cabeça baixa, mas a graça de Deus, ela nos faz andar de cabeça erguida, de cabeça erguida. As coisas de Deus, né, nos leva a olhar para o alto. Essa é a vontade de Deus. E seguir a Cristo, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, né, me assistindo, né, nos leva a olhar sempre para a cruz, sabe, diante de tudo isso que você está vivendo. Eu quero te dizer que Deus, Ele já proveu o escape, a graça dEle está trabalhando, e você vai entender todas as coisas
por causa da justiça, né, de Deus, por causa de tudo aquilo que Ele fez ali na cruz do Calvário, por tudo aquilo que Jesus, Ele viveu ali por mim e por você, foi para nos fazer mais do que vitoriosos, para nos levar a viver na totalidade tudo aquilo que Deus, Ele tem para mim e para você. Olhando para 1 João capítulo 4, versículo 4, a Bíblia deixa bem claro: aquele que está em mim e em você é maior do que o que está no mundo. O que está em você, eu gosto muito desse versículo, porque ele me encoraja, ele te encoraja, né? A Bíblia deixa bem claro que aquele que está em nós, você pode pensar, eu tomei decisões erradas, tomei caminho contrário, mas eu quero te dizer que aquele que está em você, ele é maior, para reparar qualquer erro, para reparar qualquer situação que você tomou um caminho contrário. E nós vemos isso, né, na vida de Jonas, nesse texto da palavra de Deus, né? Nós vemos no capítulo 3, você pode ler aí depois na sua Bíblia, nós vamos ver que diante de tudo aquilo que Jonas estava vivendo ali no ventre daquele peixe, né, nós vamos ver que a palavra do Senhor, ela vem novamente sobre a vida de Jonas. Deus fala com ele novamente, né? Ou seja, Deus, ele dá uma segunda oportunidade a Jonas, né? Deus agora, né, vai dar outra oportunidade, né? Traz para ele o que? Uma rota de correção, uma segunda oportunidade. E eu quero te dizer que esse Deus, ele fará isso com você. Você terá essa segunda oportunidade. Assim como a palavra de Deus veio a Jonas, ela vem a você nesse dia. Deus, quando nós olhamos para a palavra dele, nós vamos ver que na vida de vários homens, Deus, ele vai fazer essa correção de rota e vai levar esses homens a viver tudo aquilo que Deus decretou a respeito deles, tudo aquilo que um dia Deus, né, falou com eles, e comigo e com você não é diferente. E eu quero, né, que você entenda que você está debaixo de um favor não merecido, mas debaixo de um favor imerecido, né? E olhando para tudo isso, né, tudo que Jonas viveu, esse texto, né, esse livro de Jonas, sabe, ele traz para mim e para você uma grande esperança, uma grande esperança. A misericórdia de Deus, ela nos redime do nosso passado, e a sua graça, ela nos capacita a viver o nosso futuro, a viver tudo aquilo que Deus, ele sonhou para nós. Eu quero te dizer que não é o seu final. Deus, nesse dia, está fazendo uma correção de rota. Deus está levantando, né, provisão, favor imerecido sobre você. Aquele peixe, né, eu quero trazer você aqui novamente, né, a esse contexto da palavra de Deus. Antes de Jonas, ele tomar aquela decisão, aquele peixe já existia, né? Nós vemos Deus trabalhar todas as circunstâncias, e eu quero te dizer que antes de tudo isso que você está vivendo, Deus, ele já sabia como tirar você dessa situação, como prover sobre a sua vida. Não se desespere, não é o seu fim. Vem uma segunda oportunidade para você. Está vindo coisas novas de Deus, né, sobre a sua vida, né? Olhando, nós vamos ver que essa palavra, né, ela vem novamente sobre a vida de Jonas, né? Que você possa entender isso. Confie no Senhor, confie no Senhor. Ele nos ama e Ele nunca vai me deixar sozinho, Ele nunca vai te deixar sozinho. Eu quero ler um texto da palavra de Deus para você, que se encontra em Jeremias capítulo 17,
versículos 7 e 8. Veja bem o que fala a palavra de Deus. Jeremias, capítulo 17, versículo 7 e 8. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Não deixará de dar o seu fruto. Deus, Ele tem uma promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você que está a ponto de desistir, eu quero convidar você. Continue a crer no Senhor. Continue colocando toda a sua confiança, o seu coração no Senhor. No Senhor. E eu quero deixar esta palavra para você. A graça de Deus, ela visa um bem maior sobre a minha vida e sobre a sua vida. Não é o seu fim. Não é o seu fim. Deus, Ele já levantou provisão. Ele já chamou provisão sobre a minha vida, sobre a sua vida. Eu quero te dizer que muitas das vezes você vê a tempestade, mas Deus, Ele olha para mim e para você com graça, favor imerecido. Que Deus te abençoe. Essa é a palavra que eu quero deixar para você nesse dia. Sabe, diante de tudo isso que você está vivendo, eu quero convidar você a chamar Deus para dentro desse problema. Muitas das vezes eu e você, nós queremos o alívio, nós queremos sair do problema, mas entenda, convide o Senhor para entrar nesse problema, nessa situação, e você vai ver coisas maravilhosas acontecendo na sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E lembre-se, o peixe não era juízo. Essa tempestade que você está passando, devido a esse erro de rota, não é juízo. Deus, Ele tem graça sobre a sua vida. E eu quero lembrar você, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você tem colocado o seu coração no Senhor, fique tranquilo. Deus, Ele está trazendo esse favor imerecido, essa provisão. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.